Fala. Bom, vamos começar agora o laboratório do livro Manual do Marketing. Esse livro ele tem uma força, uma brutalidade muito grande. Quem teve a oportunidade de pegar o início dele, o começo dele, viu que é quase um tiro na minha própria cara. Eu pego a estrutura de persuasão, manipulação do marketing, da estrutura comercial, e eu simplesmente falo, toma. Só que se você pega esse livro na estrutura da tua vida, de qualquer aspecto da tua vida, você começa a compreender a estrutura de comunicação, a estrutura de manipulação, a estrutura literalmente persuasiva, numa profundidade muito grande. E a responsabilidade desse livro é extremamente grande, justamente por trabalhar com você em um nível de manipulação extremamente arrojado. E tem muita gente que pega manipulação, o nome manipulação, e leva só para um lado ruim, né? Você pega esse nome, manipular, vou manipular alguém. Você já pensa em manipular, então eu vou pegar alguém, fazer essa pessoa fazer o que eu quero e ir para um lado negativo. Eu vou pegar e vou fazer a pessoa fazer o que eu quero. E eu venho nesse livro num contraponto. Não é só esse ponto onde você olha e fala, eu quero aprender a fazer uma pessoa fazer o que eu quiser. Não, você tem um contraponto. Eu posso pegar toda a estrutura e levar para o benefício, para que as pessoas vejam essa estrutura e venham para o meu mundo. Venham para onde eu estou, o que eu estou oferecendo, literalmente. E não só um quesito de produto, mas até um quesito de vida. Eu me considero uma pessoa, por exemplo, que vai fazer o bem para outras pessoas, para um amigo, para alguém. Então, eu levo a minha comunicação, a minha estrutura para outras pessoas. E eu consigo ter uma vida fluida. Além da estrutura comercial, a estrutura de comunicação, toda a estrutura, você tem o ganho na vida. E eu acredito, até numa conversa com a minha mãe hoje, eu acredito que o livro, no fim, quando você finaliza ele, é muito mais sobre a vida do que sobre venda. Só que venda e vida estão ligadas. E quando você sai da estrutura do livro, você, cara, é a estrutura da vida. E uma das coisas que eu quero nesse laboratório cara, esse é uma oportunidade de entregar esse livro com a minha estrutura de comentário. Que eu posso comentar o livro. Eu posso trazer para você a minha percepção sobre o próprio livro. E hoje eu tive essa porra desse insight também. Cara, eu estou mexendo na estrutura, na minha própria estrutura de vida, no meu conteúdo. Eu estou questionando o meu próprio conteúdo. Isso foi, puta que pariu, muito foda, porque eu consigo ampliar e te entregar muito, muito mais preciso, sendo muito mais preciso, dentro da estrutura da escrita. A escrita, eu peguei que a diferença de uma palestra para a estrutura escrita é muito grande, porque você fica, cara, como eu posso esmiuçar em palavras, em um contexto de um livro, toda a bagagem de uma estrutura que eu posso simplesmente abrir a boca e sair falando. É uma responsabilidade, uma estrutura muito grande. Fora que eu estou desafiando nesse livro pessoas como Kotler, já morreu, mas tem uma família. Cialdini, do Armas da Persuasão,
eu estou desafiando várias estruturas que se dizem muito grandes dentro do marketing mundial. E eu estou simplesmente chutando muita coisa e mostrando a real, mostrando que realmente é. Porque, na minha opinião, muitos livros, inclusive, são estruturas de manipulação. Então, calma aí, deixa eu tirar esse lixo e entregar especificamente o que é. Como é a estrutura da PNL, como é a estrutura como é a estrutura neurolinguística disso, como é a estrutura da manipulação disso. E uma manipulação despida, sem ficar romantizando. O livro é imparcial. E eu, inclusive, mostro para você, nesse livro, que o marketing ele não tem lado bom ou lado ruim. Ele pode ser usado para todos os lados. E a estrutura da manipulação também. E a gente tem que se despir de mimimi e entender. Cara, se eu estou estudando sobre a mente humana, se eu estou estudando sobre como eu consigo penetrar na mente humana para vender qualquer coisa, eu posso vender uma ideia. Eu posso vender qualquer coisa. Eu posso vender a minha palavra, eu posso vender uma ideia, eu posso vender um produto. Só que eu sou um produto. Todos nós somos um produto. Faz sentido para você até aqui? Faz, Márcio. Eu só queria entender um pouquinho o teu conceito de manipulação, porque é uma palavra muito forte. Podia repetir? Claro. A estrutura, a manipulação, ela quando eu solto essa palavra, ela dá um impacto de, porra, eu estou sendo, uma pessoa pode fazer comigo o que ela quiser, ou eu posso fazer com uma pessoa o que eu quiser. Eu vou aprender a manipular uma pessoa. Só que, assim como o marketing, assim como a comunicação, o marketing e a manipulação, a persuasão, enfim, eles são imparciais. O que é isso? Eu posso usar para o mal ou para o bem. Eu posso usar o marketing para o mal. Eu posso usar a estrutura de manipulação de fazer uma pessoa fazer o que eu quero para o mal ou para que ela compre uma ideia minha ou um produto. Eu posso levar para a estrutura comercial ou eu posso levar para a vida. Eu posso fazer uma pessoa se apaixonar por mim. Ou eu posso... Não, com licença, é uma espécie de conscientização que tu coloca na pessoa, né, Márcio? Tipo, uma conscientização. Na verdade, eu penso mais como um guia, né? Ele guia a pessoa pelo caminho, que pode ser bom ou ruim através da comunicação. Perfeito. Exatamente. O caminho pode ser bom ou ruim através da comunicação. E eu vou entrar profundo no livro em vários aspectos que você vai ver. O que Maquiavel fez? É a estrutura de comunicação base. Se você pegar... Enfim, vamos para o livro. E a cada capítulo a gente vai penetrar mais dentro dessa ideia, dentro de toda a estrutura, dentro da venda. E como tudo isso se transforma na venda e na estrutura de um up na vida, de uma estrutura literalmente de construção de vida. Vamos lá. A gente vai começar e eu vou ser muito pontual quando eu estiver lendo. Vou falar capítulo tal coisa, tal coisa. A gente está gravando e a ideia é que você compreenda exatamente o que eu estou falando em cada capítulo. Primeiro ponto. Ponto 1. Eu dedico a... Este livro é dedicado à sua vida. Ele não é apenas um manual de marketing, nem uma coleção de estratégias soltas, menos ainda uma tese acadêmica. Isso aqui não é um verdadeiro arsenal de guerra, isso aqui é um verdadeiro arsenal de guerra para o campo de batalha das vendas. O que está aqui foi escrito com suor, cicatrizes, dores e com uma história do marketing entranhada no meu ser.
Cada palavra nasceu de um desejo incontrolável de transformar conhecimento em ação, resultados em conquistas. Um segundo que meu computador... Retomando. Este conteúdo foi forjado na dor de quem já perdeu tudo e ganhou o mundo, na revolta de quem se recusou a aceitar a mediocridade, na fome insaciável de quem descobriu nas vendas o poder para vencer. Hoje, ao lado da minha esposa e sócia, Carol Marçal, a rocha que sustenta esse grande tabuleiro comigo, sei que ela não apenas caminha ao meu lado, mas luta ombro a ombro para que cada batalha seja vencida com amor e entrega para aqueles que confiam em nós. Se sou imparável, é porque sempre encontro pessoas que me desafiam a ser ainda maior. Esta obra também é para os meus filhos, Jorge, Valentina e Antonella. Não porque quero impor que sigam meus passos, mas porque quero que saibam que não existem barreiras intransponíveis para quem decide dominar o jogo. Espero que um dia leiam estas páginas e entendam que o mundo pertence aos que se recusam a recuar e fazer da grandeza a sua única opção. Eles nasceram para deixar sua marca, assim como seus pais, e todos aqueles que aprendem e crescem com eles. Dedico também à minha mãe, Itamar Marçal, que é um exemplo de persistência e nunca poupou para lá palavras para me manter de pé. Ponto. Um comentário. Até para minha mãe e para os meus filhos, eu deixo esse livro claro. Isso não é para você seguir os meus passos, mas é para você criar, é para você entender como as coisas funcionam. É para você clarificar, literalmente, como funciona sem pudor. É como funciona a vida sem pudor. Tá, eu posso falar exatamente para você como funciona a manipulação mental. Sem pudor nenhum. E a maneira que você vai usar, ou se você quiser usar ou não usar, é sua escolha e sua responsabilidade. Eu vou te guiar para um caminho do bem, mas você decide, assim como meus filhos, e minha mãe, e minha mulher. Vamos lá. Quero deixar registrada uma humilde homenagem nesta dedicatória ao gigante Carlos Ramos, um exímio profissional que, assim como eu, lutou por um mundo mais fantástico nas vendas e no marketing do Brasil. Carlos nos deixou, mas eternizou os seus feitos que permanecem para sempre no universo do marketing. E agora, a você, leitor, que segura este livro, não sei por quais batalhas você tem passado ou já passou. Não sei quantas vezes esteve à beira do colapso e pensou em desistir. Não sei como as coisas estão. Eu só sei de uma coisa. Se você quer vencer, se debruce nas páginas desta obra e certamente as coisas vão mudar. Este livro não é um amontoado de teorias rasas. É um chaveiro com as melhores chaves que abrem as mais intocáveis portas. Um sistema robusto de marketing, onde terá acesso à diferença entre protagonista ou figurante no jogo da vida e das vendas. Toda a sua percepção de mundo em relação ao marketing mudará completamente. Um comentário. Toda a sua percepção de vida também mudará completamente. Dentro deste livro não existe achismo. É ciência, estratégia, tática e técnica testada e validada. São as regras que os verdadeiros jogadores do mundo dominam, enquanto os amadores aguardam um golpe de sorte. Este livro entrega o que realmente importa para transformar você em um vendedor transcendental, um empresário de ponta, um profissional de marketing imbatível e um mestre nas vendas da persuasão, na persuasão
e na mais pura manipulação. Então, eu te pergunto, você vai fazer o que precisa ser feito ou vai se vitimizar? O jogo já começou e eu não tenho piedade de quem se recusa a aprender. Boa viagem rumo aos segredos do marketing, das vendas e do empreendedorismo no mais alto nível. Dedicatória fechada. Desculpa a emoção ali no meio. Márcio, Pode falar. eu não sei assim, não sei nem falar motivo ou qualquer coisa assim, mas assim, eu acho que deveria agradecer seu pai também. Mas se você achar que não deve, não tem problema não. É só uma percepção minha. Eu já ouvi isso de uma pessoa, mas, assim, aqui falando abertamente e gravando, não vou cortar. Quando eu precisei, ele não estava lá. Então, por mais que eu perdoe, eu não posso trazer minha bagagem de vida e de sucesso para quem não esteve comigo. Não, tranquilo. Bora. É mais fácil eu botar você, Lincoln. Eu nem tô vendo, mas eu sei que é o Lincoln falou. Ai, meu Deus. Mas foda você. Dá um abraço no você, rapaz. Saudade. Bom, vamos lá. Próximo. Chega de comer lixo. Esse é um manifesto, literalmente, como eu vejo e como eu quero que sejam as coisas dentro da estrutura da venda, do marketing, e as minhas críticas pessoais ao que eu vejo e como eu vejo a estrutura, como ela foi moldada e modelada por N pessoas. E não importa. Vamos lá. O marketing virou uma confraria de fanáticos, seguidores cegos de dogmas mortos. Como na Idade das Trevas, um pequeno grupo de falsos profetas tenta monopolizar o conhecimento e controlar o povo pela ignorância. Prometem salvação, mas entregam escravidão psicológica. Transformam palcos em altares e suas fórmulas vazias em mandamentos sagrados. Mas quem realmente prospera no circo? Eles, graças à falta de sabedoria de plateias manipuladas. E sabe o que é pior? Os otários continuam a comprar e financiar esse lixo. E o mais complicado é que um desses imbecis pode ser você. As universidades e faculdades que poderiam ensinar algo útil continuam presas a uma lunática fantasia que nunca funcionou na vida real. O pior é que as empresas ainda acreditam nessa porcaria. Muitos pararam nos 4Ps e nunca mais saíram de lá. Kotler morreu, esqueceu de avisar. E o ensino superior se manteve em um dos lapsos mentais mais antigos da história. A cabeça de muitos acadêmicos que ainda ensinam lixo continua presa ao passado. Os empresários que confiam nesses métodos visivelmente ultrapassados, vendidos como milagres, transvestidos de cursos e imersões, estão condenados à decadência. E os que seguem esse academicismo medíocre jamais entenderão porque estão sempre a 10 passos atrás. O marketing virou um circo. O digital, então, se tornou um show de aberrações, onde qualquer moleque com celular na mão e ego inflado se auto-intitula especialista. Eu te pergunto, especialista em quê? Em repetir conteúdos vazios, copiados ou criados por IA, em enganar seres carentes fascinados por um atalho para o sucesso, em vomitar frases motivacionais enquanto assaltam desavisados com promessas vazias que, quando entregues, não passam de ridículas e inúteis? Pois eu digo uma coisa, quando você terminar esta obra, vai sentir nojo
de muitos que dizem saber algo sobre marketing. Hoje, por exemplo, entrar numa loja virou um teste de paciência. Os vendedores parecem robôs desorientados. Falam de produtos sem alma, sem técnica, sem estratégia. A comunicação entre marcas e clientes se tornou um espetáculo deprimente. Uma aberração onde ninguém sabe exatamente o que fazer. Outro grande problema é que a maioria das pessoas não tem ideia do que o marketing realmente é. Para muitos, marketing é fazer palhaçadas nas redes sociais, criar anúncios baseados em padrões inúteis, repletos de achismo e torcer para que aconteça algum milagre que faça o dinheiro aparecer. Com a ignorância da massa e sem um lugar para realmente aprender o que funciona com quem gera resultados, os grandes vermes passam a usar o nome de Deus como argumento de venda. Milhões caem no golpe, enquanto os verdadeiros sanguessugas manipulam mentes e dominam rebanhos desorientados. Quer saber como pode acabar? Pausa. Quer saber quem pode acabar com essa palhaçada? Só você. Chega de engolir lixo e recuse de ser mais um cordeirinho alienado que alimenta esse sistema hipócrita. Mas cuidado. Se marketing para você é postar qualquer porcaria e esperar curtidas, feche este livro agora e vá aprender com seus gurus de Instagram e TikTok. Melhor assim, você não vai se magoar e eu não vou destruir seu conto de fadas digital. Se você acredita que vendas se resumem a uma meia dúzia de gatilhos mentais e frases bonitinhas, saia também e continue engolindo discursos de palco dos abutres que nunca fizeram dinheiro de verdade a não ser com o seu. Essa farsa não vai te levar para lugar nenhum. Se você pensa que um diploma qualquer dos 4 P's faz alguma diferença, sinto muito. Mas tenho uma péssima notícia. O mercado real não quer saber onde você estudou, nem onde enfiou seu canudo. Todos querem saber se você realmente sabe vender e se só diz que sabe. Este livro não é para curiosos. Não é para quem quer aprender um pouco mais. Esta obra é para quem quer quebrar o sistema, vencer no campo de batalha e nunca mais depender de ninguém para construir seu império. O Manual do Marketing é para quem quer fazer uma fantástica história através da riqueza, da transformação de vida e abundância levadas a sério. Se você tem essa garra para vencer, entre no time de quem domina o jogo. Mas, se decidir continuar, saiba que depois de ler esse livro, você nunca mais poderá alegar ignorância. O marketing das fadas acabou. Os charlatões digital vão tremer. Você vai aprender a exterminar quem ainda acredita que pode vencer com achismo. Aqui, você terá uma família pronta para te receber e te proteger dessa corja que assombra o mercado. Chega! Está na hora de fazer diferente, de ser a diferença em toda essa cagada que fizeram em um mundo que poderia ser totalmente honesto e benéfico para todos. Eu criei esta obra, a Escola de Vendas Digitais e o Instituto Gênesis, não para pedir licença, e sim para demolir, reconstruir e criar um novo mundo nas vendas deste país. O Manual do Marketing não é mais um livro, é a nova Bíblia do Marketing. Se você ainda tem dúvida, feche este livro agora. Quem hesitar, já perdeu. O conhecimento liberta, e eu te convido para uma nova era, onde o Manual do Marketing vai te armar para dominar a verdade no jogo do marketing nas vendas. O jogo já começou. Fecha. Chega de comer lixo. Manifesto. Todo mundo entendeu o que é o Manual do Marketing? Pressão, hein? O negócio aqui é pressão. Na verdade, aqui está criando soldados, né?
Você tem soldado. O manual de soldado vai ser entregue. Na verdade, já está sendo, né? É um manual, cara. Não é um livrinho de aprenda como fazer. Na verdade, eu não considero nem um manual, é um guia, né? É um guia. É um guia. Ele vai te guiar pelo caminho, é o que você falou. Seja bom ou ruim o caminho, você vai decidir, mas você vai ter um guia para decidir. Você vai pelo caminho bom ou pelo caminho ruim. E é muito mais que tudo isso. Né? Até no trânsito, eu lembro do seu. Deixa eu falar, pô, fala. Hoje mesmo eu lembrei do seu lá aí, rapaz. O cara tava andando tentando me fechar no trânsito assim, aí eu falei pro meu filho, fica vendo como que as pessoas que reagem, olha como que elas são facilmente escravos das outras. E lógico que eu aprendi isso com você, né? Aí eu ameacei, assim, eu joguei o carro de um lado e ele jogou para cá. Aí eu passei ele do lado de cá. Aí eu falei, ó, tá vendo? Quando a pessoa reage, você conduz ela para onde você quer. E, tipo, esse é o livro. Depois que a pessoa lê, já era, vai estar na mente. A reação é primitiva. É. A reação não é consciente. Vamos lá. Cada ponto desse livro, ele foi escrito para te desafiar e te levar 38 anos. Cada ponto do livro foi feito para te desafiar e te levar para o próximo nível. São 48 capítulos. Então, não é um livrinho. E ele vai te levando a cada ponto da estrutura da história, da estrutura da venda, da persuasão, da manipulação, de todos os pontos que você precisa. E cada ponto é feito para te desafiar. Bota isso na cabeça. Só existe evolução através do questionamento. Para de ser massa de manobra. Se você não questiona, porra, caralho, você pensa para quê? Você raciocina para quê? Porra nenhuma. Então, bora. O campo de batalha. A separação dos vencedores e das vítimas da sociedade é simples de se ler. Se você acredita que as vendas são um campo de flores, vá brincar de empreendedorismo nas mais novas trends das redes sociais. Aqui não tem espaço para achismo ou vitimismo. Obviamente, muitos levam a sério e conquistam seu lugar ao sol pelo Instagram, TikTok, entre outros. E, sem dúvida, merecem todo o respeito. Porém, eles têm o foco apurado em métricas, modelagem e produção de conteúdo alinhados à sua persona. Obviamente, fazem as coisas com profissionalismo. Não falo de forma pejorativa dos empreendedores sérios, mas sim daqueles que brincam de empreender, se fazem de vítimas por não conseguirem nada e, o que é pior, não fazem o que precisa ser feito para ir além. Vendas são uma guerra, muitas vezes suja, às vezes injusta e cheia de emboscadas. A maioria desiste antes de entender o que aconteceu. Muitos não percebem que o maior inimigo não é o mundo, nem a culpa vem diretamente da concorrência. O maior inimigo está no espelho. O mercado não perdoa. Não importa o quão bom seja o seu produto ou serviço. Não importa o quanto você trabalhe ou estude. Mais cedo ou mais tarde, você será arrastado para o campo de batalha das vendas. A única escolha que você tem agora é ser o caçador ou a presa. Você já vende o tempo todo, só que muitas vezes não percebe. E esse é o momento de entender isso. Venda não é uma opção. A cada momento você faz negócios. Quando veste uma roupa, cria um rótulo. Para falar em público, precisa se adequar ao padrão do encontro. Para lidar com seus clientes, precisa moldar suas vestes e comportamento para fechar novas vendas.
a ponto de até entonar uma nova voz. Ao discutir uma ideia ou entrar em uma negociação, quando busca aprovação ou reconhecimento, o rótulo muda novamente. Novas características assumem o ser que quer cumprir cada objetivo. Quando se inclina a buscar um relacionamento, troca suas vestes, seu perfume e coloca a armadura da conquista. Com um tom de voz macio, roupas escolhidas a dedo, se molda diferente da fera de fechamento de venda. Ou começar uma amizade, por exemplo, uma venda é planejada para a conquista de cada um dos objetivos do encontro. Entenda de uma vez por todas, tudo é venda. Você vende sua imagem, sua autoridade, sua confiança, seu trabalho, sua família, seu estilo de vida e principalmente você. Se não entendeu isso, está a anos-luz atrás dos que dominam o jogo. O maior vendedor da história sabia disso. Sem internet, sem equipe de marketing, sem um exército de vendedores. Apenas palavras, estratégia, autoridade percebida numa missão única e clara, Jesus Cristo transformou o mundo com uma promessa de venda, de uma transformação intangível, mas com argumentos que quebram objeções com precisão e uma confiança avassaladora. No começo, ele não empurrou a sua mensagem. Criou desejo, necessidade, urgência. Levou pessoas de uma cidade para outra. Construiu tribos unidas pelo mesmo propósito. Exatamente como fazemos em nossas vendas, equipes, clientes e parceiros. Se ele começou a fazer isso há mais de 2000 anos, sem tecnologia, o que te faz pensar que você não pode dominar essa arte que ele te ensinou de bom grado? Aprenda com o Messias o que está além do que muitos querem te mostrar. Jesus é o maior dos vendedores e o melhor contador de histórias da humanidade. A questão é simples. Você tem o que é preciso ou será mais um corpo estirado no chão enquanto o mercado segue seu caminho? Empresários culpam o mercado enquanto suas estratégias estão completamente erradas e eles nem se dão conta. Jogam dinheiro fora em anúncios mal feitos, contratam a equipe sem o menor preparo e caem na lábia de especialistas de palco. Vendedores tentam empurrar produtos sem entender como despertar desejo. Donos de negócio precificam sem critério, muitas vezes ao tentar copiar a concorrência e vender pelo menor preço. E foi exatamente com essa guerra que uma das maiores varejistas do país quase chegou à absoluta falência, a Ricardo Eletro. Profissionais de marketing seguem checklists genéricos sem sequer compreender o comportamento de uma persona. Ponto, um comentário. Cada ponto que eu bato é um ponto que você traz de volta para você. Se eu falei o preço nesse capítulo, se eu falo que empresas quebram pela guerra de preço, o que eu tenho que entender? Porra, contrário, tá? Não é sobre preço. Eu sei que parece óbvio, mas tem gente que não compreende. Quando você pega uma estrutura e bate nela, você se questiona e traz de volta. Vendedores tentam empurrar produtos sem entender como despertar desejo. Eu tenho que despertar desejo para poder vender produto. Enfim, assim por diante. A estrutura do campo de batalha é muito sobre o autoquestionamento. Sobre questionar e se questionar. Será que eu faço? E será que o outro faz? Então eu preciso fazer. É muito pegar o contraponto. Vamos lá. O consumidor não perdoa, seja no digital ou no físico. A arrogância e a inércia são fatais. Se você se deixa paralisar por acreditar que não tem o suficiente, fica horas a fim, de olho na concorrência, ou principalmente entra em desespero, já era.
Você terá que lidar com funcionários que não vendem, gestores que não entendem conversão e consultores que destroem sua empresa. E o que acontece? Não há vendas. Muitos tentam manter pessoas por pena, mas nem o próprio custo elas conseguem cobrir. Como ganhar dinheiro sem venda, se o mundo é feito de consumo? O que mais vemos são absurdos que confundem as pessoas de uma forma absolutamente ignorante e fatal. Se algum desses erros for parte da sua realidade, você está com o pé na cova. O mapa para a sobrevivência. Mas aqui está a diferença entre os que são atropelados pelas tropas e morrem no campo de batalha e os que, empunhados com as suas armas, dominam o jogo. Se marketing e vendas são a espinha dorsal de qualquer empresa, então este livro é o tratamento intensivo para sair da UTI do mercado e fazer qualquer negócio deslanchar e prosperar em seu mais absoluto potencial. Você aprenderá a ler o campo de batalha, entender por que uma oferta não converte, descobrir por que clientes desaparecem sem resposta e ver por que empresas medíocres faturam, enquanto negócios brilhantes sem explicação simplesmente não conseguem vender. Além disso, você vai descobrir como uma empresa pode se tornar inatingível, seja pela evolução ou pela decadência do mercado. Nesse jogo, não sobrevive o mais inteligente nem o mais esforçado. Sobrevive quem está obcecado e melhor preparado para vencer. A sorte só pode ser descrita de um único jeito, quando a oportunidade se une com uma pessoa preparada. Isso é o que eu chamo de fazer um chamado divino. Como estar aqui, agora, dedicado a fazer o melhor trabalho para você através desta obra. Se quer aprender a matar antes de morrer no campo de batalha, continue comigo. Eu não tenho piedade dos que escolhem se manter despreparados. Ponto. Campo de batalha fechado. A estrutura, ela sempre vai desafiar e eu quero que você me dê o feedback se isso faz sentido para você. A estrutura sempre vai desafiar e abrir loop para frente. Tipo, abrir a estrutura para que você continue, para que você possa ir para frente. Então, eu sempre vou deixar uma lacuna aberta para que você vá para frente. O livro ele é denso, são 500 páginas, não são 100. Então, é um livro, é um manual, caralho, de marketing. Não é básico. Ele é do básico ao avançado pra caralho, é muito avançado. Então, ele sempre abre uma lacuna para frente. Ele não deixa fechar. Eu não deixo, em momento algum, você fechar. Se você fechar, é porque você fechou a página, foi embora e não leu mais. Mas sempre vai ficar uma lacuna. Você nunca vai respirar se você não continuar. E isso vai corroer. Vai ficar, puta que pariu, eu não estou fazendo porque eu não vi. Vai. É a ideia mesmo. Então, isso é falar de manipulação sem pudor. Se você sai, você vai se corroer. E vai, caralho, eu podia ter seguido. É isso aí. É essa estrutura. Faz sentido para você? Quem quiser opinar. Para mim faz. E essa parte da força com a obsessão, não adianta ter esforço, né? Esforço. E isso daí me criou essa lacuna, essa vontade de, opa, peraí, para mim era força, ele falou de obsessão, como que é essa obsessão? Eu preciso saber mais, entendeu? Isso aí e tanto é que eu falo pro meu filho, ó, você precisa ter coragem e esforço. Aí ele me fala que esforço não adianta, tem que ter obsessão. Eu falo, caramba, eu preciso ler o resto. Foda pra caramba. Eu vi no Instagram. Ô, Márcio, essa parte que fala aí, sair da UTI, tem como você ler essa passagem novamente para mim, por favor? Sim, claro. Vamos lá. Se marketing e vendas são a espinha dorsal
de qualquer empresa, então este livro é o tratamento intensivo para sair da UTI do mercado e fazer qualquer negócio deslanchar e prosperar em seu mais absoluto potencial. Correto. Não, eu queria acrescentar algo, mas está bem formatado aí, tá ótimo. Mas fica à vontade, por favor. Não, mas está bem, está bem. O tratamento ideal é isso mesmo, né? É a Tá bem. UTI. Uhum. Mas tu colocou ali que tudo é venda, né? A gente se vende, a gente pensa em venda, às vezes a gente vende sem saber que está vendendo. Aí eu faltou para mim escutar uma frase assim: viva a venda. Você sabia que tinha essa frase, eu tirei? Cara, Porque desculpa aí. é o nome de um treinamento meu. Mas eu tirei o Viva a Venda porque eu achei muito apelativo levar para o treinamento. O pessoal ia procurar. Pô. Mas faltou. Até olhando para você agora, faltou. Preste atenção, no momento que você está falando isso aí para mim, que você falou, todos prestem atenção nisso. Enquanto ele estava falando, ele está se vendendo. Cada palavra dele é uma venda. Porque ele precisa de aceitação do bando e minha. Se ele não é claro, se ele não percebe e começa a entender o que ele está falando, ele pode ser ignorado ou ele pode ser rejeitado pelo líder ou pelo bando. Então ele está vendendo. Consegue entender isso? Se não criar conexão, não converte. Daqui para frente, é a estrutura inteira de marketing. E ela não fecha, só na última página. Então ela vai das primeiras páginas, eu não posso falar qual página você está, mas ela vai das primeiras páginas até a última página. Marketing. Ponto 1. Capítulo 1. Dominação. Ferramentas, controle social e comercial são alguns dos usos complexos do marketing e criam um paradoxo na minha mente, por me provar a te ensinar isso. A maioria acredita que marketing é sobre vender produtos, criar marcas e fazer anúncios. Alguns mais pretensiosos dirão que se trata de gatilhos mentais, posicionamento e branding. Já os acadêmicos, trancados em suas bolhas, insistem em resumir tudo aos famigerados 4Ps de Kotler. Como se a realidade fosse tão simplória quanto montar uma loja ou se cadastrar em uma plataforma, criar uma página de venda e esperar para ver se algum dinheiro cai na conta. Todos estão errados. Marketing nunca foi apenas sobre anúncios ou campanhas publicitárias. O marketing sempre será sobre controle, poder, persuasão, manipulação e domínio. Abre. Quem eu sou para falar isso? Segundo a ONU, em 2017 eu me fixei como o maior profissional de marketing do mundo. Segundo a Affiliate Words, eu coloquei na história a oitava empresa, a oitava maior empresa do mundo em afiliados, em marketing de afiliados. Eu sou o profissional de marketing mais premiado da América Latina. Então, eu acredito que eu tenho bagagem. Eu sou dentro do nosso mundinho que a gente chama de marketing digital. Eu estou entre os 5 caras que mais faturou pessoalmente nesse negócio. Então, caras não, porque tem uma mulher também. Então, mais uma vez, acredito ter bagagem. Já dei aula em faculdade, já dei aula em... E falo na cara das faculdades. E tem um livro agora falando isso. Vocês estão ultrapassados. Pra caralho. Se não tivesse, não precisaria de alguém externo para poder dar aula no lugar de quem está lá. Nossa, se foi um tapa na cara. O cara pega essa e bota no Instagram.
Vamos lá. Muito antes do marketing se tornar a máquina refinada que conhecemos hoje, ele já moldava a sociedade de maneira invisível. O comércio sempre foi mais do que uma simples troca de mercadorias. Desde os mercados da Mesopotâmia até as feiras medievais. A arte do controle da mente sempre determinou quem vendia mais, quem dominava as rotas comerciais e quem acumulava mais poder. Muitas vezes sem o menor escrúpulo, exatamente como ainda vemos nos dias de hoje. Antes mesmo de nomear alguém, o marketing já governava impérios, convertia nações e moldava civilizações. Os primeiros estrategistas não estavam em salas de reunião, mas nos tronos dos reis, nos púlpitos dos templos, nos campos de batalha e nas praças de negócios fervilhantes de comerciantes que, de alguma forma, por experimento, erros, acertos e modelagem, sabiam como fazer ofertas irresistíveis. E repito, ninguém entendeu isso melhor que Jesus Cristo. Do ponto de vista do marketing estratégico, o que ele fez foi incomparável da história da humanidade. Do ponto de vista do marketing estratégico, o que ele fez foi incomparável na história da humanidade. Sem riquezas, sem um exército, sem qualquer estrutura política, ele transformou uma mensagem em um movimento global. Ele transformou uma mensagem em um movimento global indestrutível. Primeiro, ele fez o mundo contar as suas histórias. Não era apenas sobre a transmissão de suas mensagens, mas ele as construía para serem repetidas e levadas o mais longe possível. Do ponto de vista do marketing estratégico, o que ele fez foi incomparável na história da humanidade. Sem riquezas, sem um exército, sem qualquer estrutura política, ele transformou uma mensagem em um movimento global. Primeiro, ele fez o mundo contar suas histórias. Não era apenas sobre a transmissão de suas mensagens, mas ele as construía para serem repetidas e levadas o mais longe possível. Cada milagre, cada pregação, cada embate, tudo era projetado para gerar conversas, discussões e debates. Seus seguidores se tornaram sua maior mídia. Em tempos sem rádio, sem TV, sem redes sociais, Jesus viralizou com uma estratégia que tem nome e sobrenome no marketing moderno: storytelling e buzz marketing. Nada se espalha mais rápido do que uma história poderosa. E esse era o seu grande trunfo. Nada se espalha mais rápido do que uma história poderosa. E esse é o seu grande trunfo. Estamos falando de Jesus Cristo e eu vou me revelar já como cristão fervoroso e eu acredito que Jesus vive e não viveu. Então, eu, como autor do livro, coloco Jesus é e Jesus tem e não Jesus tinha. Jesus, em seu tempo, usava parábolas e histórias simples, recheadas de analogias viscerais que conectavam diretamente com o povo. Ao invés de explicar o reino dos céus com termos abstratos, ele dizia que era como um grão de mostarda. Em vez de discutir a complexidade do perdão, ele contava sobre um pai que recebeu seu filho. Com obviedade, ele mostrou que nós não precisamos de nada além de teto, uma muda de roupas, amor e comida suficiente para viver. Ensinou algo que as marcas ainda tentam aprender hoje. As pessoas não se conectam com conceitos, mas com histórias que fazem sentido para elas. Faz sentido esse ponto?
Eu, eu quero que você preste atenção agora. Eu abri um quesito que ele vai te acompanhar. Contar história. Esse quesito vai te acompanhar até o fim do livro. Cada vez construindo mais a estrutura disso para venda e para a vida. As pessoas não se conectam com conceitos, mas com histórias que fazem sentido para elas. Na minha vida, eu sempre vivi vivo com o seguinte quesito, estava falando isso com a minha mãe hoje. Eu preciso de teto, amor e comida. Sempre. Eu vivo em função, na minha mente, em função disso. Esses são os 3 pontos. O resto são as minhas vontades, o que eu preciso e o que eu quero. O que eu quero é diferente do que eu preciso. Na minha concepção, a gente precisa de teto, amor e comida. Eu me baseio em quem nisso? Em Jesus Cristo, como modelo. E isso me conforta. O que eu preciso? Teto, amor e comida. Então, eu posso ir além para buscar o que eu quiser. Porque tudo que eu quero está além do que eu preciso. O Luiz falou uma coisa. Márcio, as histórias não precisam ser pautadas por conceitos e quais o consumidor se identifica ou somente a história basta. A gente vai... esse conceito, esse ponto principalmente que o Luiz trouxe, ó. Márcio, as histórias não precisam ser pautadas por conceitos ou quais o consumidor se identifica. Cara, calma aí. As histórias não precisam ser pautadas por conceito os quais o consumidor se identifica ou somente a história basta. Esse ponto eu vou deixar aberto, Luiz. Ele precisa ser trabalhado melhor para frente. É um dos pontos que fica aberto. História, Jesus, o que história basta, o que história é? Esse é um dos pontos que precisa ser trabalhado para frente. Jesus usava parábola porque falar sobre o reino dos céus ou falar sobre ressurreição é complexo. Então, ele usava parábolas para poder falar a mesma coisa, só que com analogias, usando história, porque a história é mais fácil de compreender. Cara, até me arrepio. Se história é mais fácil de compreender, é melhor contar a história do que ficar tentando bater em conceito. Faz sentido? É que eu acho que para você consumir uma história, você tem que sair do automático, né? Você tem que entrar no rolê ali, senão você não vai entender. Aí quando você está vendo mais qualquer coisa, você vai... O que ele está falando? Deixa aqui. Agora, não, peraí, deixa eu parar que eu vou ouvir o que ele está falando. Isso. Márcio, dá licença um pouquinho. Então, como tu falou, ele usava histórias, usando a linguagem e as ilustrações conforme as coisas daquela época, entendeu? Do dia a dia daquelas pessoas, né? Aí as pessoas entendiam, tu vai plantar, tu vai colher, tu vai fazer, tu vai ter um negócio para botar o vinho, para botar água. Comparações, né, pastor? Digo, Márcio, com as coisas do dia a dia daquelas pessoas. Isso que a gente tem que fazer hoje para haver uma identificação, né? Exatamente. Se eu estou falando, por exemplo, se eu estou falando sobre creme para esticar a pele, mas eu estou falando com mulheres orientais de 60 anos. Cara, elas têm a pele esticada. Então eu estou falando com o público errado. Para quem estou falando o quê? Então, por exemplo, se eu falar o mercado para vendedores de loja de carro, eles vão interpretar como o mercado de vendedores de loja de carro. Se eu falar o mercado para você, você vai trazer a sua base de mercado. A base, ele está falando de marketing, porque é a cabeça dele marketing digital. Então, vamos entrar nessa. Então, com base em quem eu estou falando, tem uma interpretação. E é exatamente isso. Consegue entender?